da radiomixesotera.com. Uma boa noite a todos, sejam todos bem-vindos, aqueles que nos ouvem ao redor do mundo e aqueles amigos que estão presencialmente conosco no nosso canal Rádio Remix Esotera, Conexão Galáxia Livre no YouTube. Sejam todos muito bem-vindos. Aqui quem fala é Marcelo Summer e estamos esta noite começando o nosso Hangout nesta quinta-feira, dia 11 de outubro de 2018. Sejam todos bem-vindos, bem-vinda Marcinha. Continuidade do programa está contigo. Para você que está chegando por aqui na Rádio Remix e também no Hangout da Rádio Remix, sejam mais que bem-vindos. São 21 horas e 1 minuto, horário de Brasília para você. E a gente entra hoje no ar para falar de percepção e manipulação. Isso é um dos assuntos bem interessantes para você que está chegando por aqui, que sempre vão perguntar sobre isso. Deixa eu dar boa noite para vocês que estão aí no chat, boa noite para vocês que estão na Rádio Remix, ouvindo a gente por aí. E como eu disse ontem, recebi elogios demais dos comentários do vídeo de ontem, mas são coisas que faz parte. Eu acho que a gente tá na hora da gente dar uma paradinha e pensar naquilo que realmente é necessário para a gente aceitar essa mudança que tanto a gente quer, né? Tem que se preparar. Não adianta só querer a mudança, porque muitas vezes os pedidos são aceitos, só que as consequências deles são totalmente diferentes do que você imagina. 21 horas e 2 minutos, horário de Brasília para você. Vamos lá, Marcelo Summer. Vamos nessa então, Marcinha. Hoje, percepção e manipulação. Quero agradecer a presença de todos que estão conosco. Nós começamos falando de manipulação e percepção, ou percepção e manipulação. Talvez quando nós começamos a compreender melhor o nosso funcionamento, vamos nos deparando com situações, Marcinha, que são muito interessantes. Por exemplo, Freud, psicanalista, deixou um legado de pesquisas da psique ou da psique humana. E Freud fala a respeito de id, ego e superego. Id é algo que me fascina pensar sobre ele, porque o id ele é parte integrante da nossa bios ancestral. E antes de vir para o programa, Márcia, eu fiz uma reflexão a respeito de várias situações. Eu tenho feito, não uma pesquisa profunda, mas interiormente pensando na teoria evolucionista de Darwin, Charles Darwin. Já fiz essa comparação antes, mas não nesse sentido que eu vou fazer hoje. É muito mais plausível nós pensarmos que se num determinado ponto de existência a vida se formou nos oceanos primordiais e dali se desenvolveu e vieram os períodos, entre eles o período Jurássico. Eu vou me deter um pouco nisso porque eu fiquei pensando, imaginando muito como seria se a teoria tivesse sido outra e nós pudéssemos compreender melhor aquilo que estamos tratando agora
através de estudos mais profundos. Naturalmente, o que a gente vê por aí é compreensível, mas por uma razão que para mim é básica, de pensarmos que os homens descendem dos macacos, símios, pelas semelhanças, mas eu acho que isso já deveria ser objeto de outro tipo de estudo. Dadas as circunstâncias daquilo que nós estamos todos os dias observando aqui, no que tange dizer essas raças que vieram de fora do planeta Terra. Mas elas poderiam também ter se desenvolvido paralelamente aqui, ou serem objetos de estudo de outras civilizações que também viram na Terra uma incubadora para o seu crescimento e desenvolvimento. Eu estou puxando essa parte porque eu acho muito interessante essa tese, que pode ser um dia, quem sabe, uma teoria, não minha, mas de outros estudiosos com muito mais subsídios intelectuais do que eu. Se nós colocarmos comparativamente e paralelamente aos estudos de Freud, o id, que seria dentro da ancestralidade ou da bios ancestral, como eu gosto de falar, os instintos, que também trazem os desejos e tudo isso dentro do mais primitivo que o ser humano tem. Sexualmente falando, é muito interessante quando nós nos desviamos da razão, e aí vai entrar uma outra parceria nesta subdivisão que fez Freud. O superego, ele é o conselheiro do ego. Então, id faria parte da nossa bios ancestral, nossos instintos primários, primitivos. E no que tange dizer a respeito da sexualidade, quando é algo instintivo, por exemplo, a preservação da vida. Quem nunca teve um determinado momento em sua vida que teve que instintivamente se preservar? Muitas vezes nós, dentro de situações de extremo risco e risco à nossa vida, nós tomamos atitudes que normalmente não faríamos. Algumas mais ousadas, outras com uma determinação enorme, e, portanto, são esses instintos que nos dão também algumas características. E sempre que nós não estamos atuando com o ego e o superego, sendo que o superego é o conselheiro, o superego é aquele que dá as cartas morais e éticas. Isso é bastante interessante trazermos para nossa discussão de hoje, porque tudo isso
me remete ao que nós falamos da nossa constituição, aquela parte de nós, ou nosso cérebro reptiliano. O ego, ele tenta domar o instintivo id. Mas, ao mesmo tempo, ele tenta satisfazer os desejos e tudo aquilo que é instintivo. Então, ele vai servir quase como um regulador. De determinados impulsos que nós temos. O interessante de falar sobre isso, gente, é que perdão, nós temos que subdividir também coisas e ocorrências, situações. Cada situação vai nos pedir uma tomada de decisão. Cada situação vai nos pedir uma escolha. E muitas vezes as escolhas, elas nos confundem mais do que ajudam. E tudo isso nos dá a dimensão exata de como essas frações descritas por Freud na psicologia e na psiquiatria, quando nos encontramos de frente para determinadas situações, nós podemos incorrer numa série de coisas positivas ou negativas que vão nos dar as dimensões que estas ocasiões vão fazer no que tange dizer a repercussão dos nossos atos. Por que trazer esse assunto neste momento? Porque quando nós buscamos de forma racional, ou seja, com a razão, desprovidos, portanto, da emoção, nós nos tornamos conscientes daquilo que queremos. Se esta consciência nos pede que nós façamos a transição entre o que é animalizado em nós, no nosso cérebro, e a transição para um cérebro quântico e, portanto, capaz de observar 360 graus, milhares de possibilidades, e se descortina diante de nós o espírito. Ele passa a agir e, portanto, essa é a nossa busca. A nossa busca, então, vai se centralizar nesta transição. O interessante de tudo isso, que me parece que a gente precisa estar cada vez mais atentos, é que dentro dessa transição, nós temos algo que será uma chave muito importante, e a quem nós vamos despertar. Muito se tem falado na palavra despertar. O despertar do quê? Louis Pavel e Jacques Bergier escreveram um livro interessantíssimo que está disponível em PDF para todas as pessoas que quiserem, está na internet, chamado O Despertar dos Mágicos.
O despertamento, para mim, Marcinha, pessoalmente falando, nada mais é do que o encontro com a percepção. Perceber. Eu vou até fazer uma consulta aqui, algo que eu não faço habitualmente, porque eu quero ler o que nos traz São Google, significado de percepção. Ora, vejam que interessante. Percepção. Faculdade de aprender por meio dos sentidos. Aqui diz ou da mente, eu colocaria e da mente. Consciência de alguma coisa ou pessoa. Impressão ou intuição. Eu vou ler novamente porque é muito interessante. Percepção é a faculdade de aprender por meio dos sentidos. Aqui diz ou da mente, mas eu digo que eu uniria os sentidos e da mente. Consciência de alguma coisa ou pessoa, impressão ou intuição. Gente, essa é a chave. A chave individual. A percepção é a chave individual. Porque quando nós temos este significado, faculdade de aprender por meio dos sentidos ou da mente, ou por meio dos sentidos e da mente, consciência, impressão ou intuição. Aqui está a chave que nos dá acesso ao infinito das possibilidades que nos traz o espírito. A consciência maior, a conscientização maior vem através da percepção. Eu estou naturalmente falando mais pausado, porque, logicamente, eu tenho que aguardar que algumas pessoas cheguem para que nós possamos compreender situações ocorridas nos últimos dias. Quem dos presentes... A Lilian está por aqui, Marcinha? Tu vê se a Lilian está aqui? Eu gostaria de falar com ela. Se ela estivesse aqui, eu ia me dirigir diretamente a ela, porque ontem ela esteve com uma situação diferenciada. Mas quem dos presentes aqui, que esteve ontem, no Hangout de ontem, sentiu a fortíssima energia que estava pairando entre todos nós. Isto é percepção. Ontem, de alguma forma, houve uma abertura de um portal dentro do Hangout. E nós ficamos diretamente expostos a uma quantidade imensa de energia. Houve uma abertura de um portal dentro do Hangout. Este fato, e agora nós vamos falar a respeito de percepção, por que é que ele não foi notificado no momento exato em que estava ocorrendo? Porque algumas pessoas, apesar de sentirem a energia fortíssima, não conseguiam decodificar de onde vinha e o que era.
E nós, pelo envolvimento que estávamos tendo aqui, também não conseguimos perceber aquela quantidade imensa de energia que se colocou diante de nós. Bem-vindo, Pollux, sejam bem-vindos, sejam todos muito bem-vindos. No momento em que nós centramos ou centralizamos através de vários mecanismos de respiração, de buscar o centro interior, observamos claramente tudo isso que estamos aqui agora narrando a todos vocês. Fato é que aquilo que dizemos e trazemos, e que sempre é falado, é que todos nós estamos aprendendo juntos. Alguns de nós, por já estarem há algum tempo, observem bem as palavras, manipulando determinadas energias, já conseguem detectar a uma certa distância, quando em um estado excepcional de harmonia, eu costumo dizer 0 dB, porque a gente em música, quando quer zerar tudo na mesa de gravação, a gente bota no 0 dB e a partir dali a gente vai fazer a equalização da música, colocar graves, agudos, médios e etc. Volumes, coisas mais. Mas, em estado de variação mental causada pela variação de energias, a percepção fica extremamente prejudicada. E por quê? As variáveis são infinitas. A interferência do cérebro reptiliano é prejudicial. Certamente é prejudicial. Porque ele é uma fonte de distração que está constantemente sendo bombardeado por milhares e milhares de informações e milhões de desinformações que servem apenas para confundir, para que nós não tenhamos a clara percepção das energias que estão sendo manipuladas, e neste momento nós não temos a clareza necessária para observarmos um fluxo energético extremamente potente quando ele se aproxima. Meus queridos, estas energias ou estas variações de energia, esse bombardeio que nós estamos sendo submetidos, é natural, vem de vários geradores. A fonte geradora dessas energias não é uma fonte única. Não existe um balanceamento, embora exista ou existam filtros que de certa forma nos beneficiam. Bombardeamentos vindos da massa coronal do Sol geralmente nos colocam em impedâncias muito altas. As nossas baterias, elas ficam hiper
mega, giga, tera carregadas. E as variações vibracionais são muito fortes. Vejamos um exemplo do que estava ocorrendo devido à fortíssima geração de energia gerada por todas as mentes do país voltadas para as eleições passadas agora. A geração de energia e energias contrárias, ou seja, energias densas, são aquelas que são capazes de simplesmente nos colocar diretamente no chão. Digo isso porque, através da percepção em momentos excepcionais, eu já estive submetido a muitas energias fortíssimas, inclusive de seres draco-reptilianos, com os quais tive contato enquanto no trabalho com a resistência. São situações que, confesso a vocês, nos alertam de uma determinada forma, mas elas são tão peculiares que, quando essa velocidade vibracional nos atinge de uma outra maneira, com sutilidades diferentes, nós não percebemos. E, portanto, muitas vezes, e ocorre com todos nós, se nós não estivermos com o foco diretamente centralizado no nosso interior, nós vamos incorrer em situações que normalmente não faríamos. Porque o choque dessas cargas batendo contra o nosso escudo áurico, ele que não tem a propriedade ou as propriedades necessárias para rebater a maioria dessas energias densas, faz com que nós sejamos fustigados diretamente por rajadas e mais rajadas de energia. Se nós tivéssemos, isso algumas pessoas têm, uma visão mais alongada, eu diria, veríamos os buracos feitos por essas descargas e rajadas de energias densas no nosso escudo áurico, nos atingindo diretamente. Agora vem uma parte interessante, não o corpo físico, mas a sutilidade dos corpos. Peço perdão a todos porque eu não tenho de memória para dizer até onde eu enxergo 12 corpos. E aí são energias que vão se sutilizando. Eu arriscaria dizer algo a vocês, mas como uma tese de que para cada dimensão que eu possa perceber, eu teria um corpo correspondente. Eu consigo vislumbrar até 12 dimensões. Isto mentalmente falando. Em tese, gente, ninguém está aqui dizendo que isto é uma verdade absoluta.
são objetos para estudos. Então, em tese, me pareceu coerente que cada corpo, com a sua densidade, poderia adentrar dimensões diferentes pela sutileza ou sutilidade energética que compreende cada uma dessas realidades dimensionais. O objeto de estudo, chamado percepção, nos daria ou nos dá condições de descrever situações que estão tanto dentro quanto fora de nós mesmos. Vejamos novamente, eu gosto de trazer sempre isso junto a mim aqui. Percepção, a faculdade de aprender por meio dos sentidos. Sentidos de sentir. Diversas vezes ouvimos convidados dizendo: é preciso que saibamos sentir o que está ao nosso redor. É preciso que saibamos nos antecipar às situações sentindo antes que elas se concretizem. Aprender por meio dos sentidos e da mente. O corpo físico, ele é extremamente sensitivo. Porque no momento que nós estamos nos preparando através da percepção, nós aumentamos proporcionalmente a propagação do nosso espírito, ou seja, esta energia que também nos compõe, fazendo com que essa energia se expanda. E esta energia é capaz de trazer as sensações do exterior captadas para o nosso corpo físico. Por que é que o estudo da percepção não é alvo da ciência? Ou se é feito nos bastidores de projetos secretos? Porque é a grande chave da libertação do espírito, da liberação dos ambientes quânticos onde o nosso cérebro ganha a totalidade da sua capacidade. E é isso que se busca através de um momento de harmonia. E ontem, com a abertura de um portal no chat, nós tivemos uma exposição direta de toda essa energia. Algumas pessoas que estiveram aqui, eu infelizmente não tenho condições de dizer a vocês agora se a Lilian está aí. Mas algumas pessoas sentiram isso muito fortemente. Não, Marcos, a realidade isso são coisas isso são coisas a se pensar, porque como eu falei anteriormente, Marcos, as fontes energéticas elas são muitas, inclusive dos nossos como é que eu posso te dizer? Como é que a gente diz, Marcinha?
são algozes por um lado, mas na verdade eles também não são inimigos, eles defendem o lado deles, na verdade, nessa contenda, nessa guerra, nessa situação que nós nos encontramos aqui. Os nossos opositores, podemos dizer assim, provocam essa geração de energias para que isso confunda a nossa percepção e faça com que os nossos sentidos não tenham as referências necessárias para conseguir construir algo que pareça à mente crível, algo que pareça verdadeiro ou que pareça ou nos dê a possibilidade de acreditar. Esta confusão, naturalmente, chama-se manipulação. Então nós temos como grandes fontes também de manipulação inteligência artificial, ordem dos magos, né? E nós vamos trazendo aqui de cima para baixo. Dentro desse sistema temos os provedores, os técnicos, e acima dos provedores nós temos quem? Quem é que fica, gente, acima dos provedores? Sejam todos bem-vindos. Os controladores. Muito bem, Ronaldo, muito bem. Os controladores. Então, se nós temos controladores, provedores e técnicos, vejam, esta visão é a visão de Caio Breno da Silva. Eu me baseio muito nos estudos do Caio, em tudo aquilo que ele vem trazendo para a gente. Por quê? Porque vai descortinando aí situações que vão nos dar condições de elencar uma série de subsídios para que nós estejamos formando esse objeto de estudo nosso de todas as noites aqui. Controladores, provedores, técnicos, inteligência artificial, extra e intraterrenos, civilizações, energias diversas, fontes de energias diversas, filtros, energias inteligentes. Tudo isso é passivo de manipulação a partir da ordem dos magos. Por que que nós sempre proclamamos aqui, dizemos sempre isso? Porque para nós são os opositores mais perigosos, porque eles são extremamente hábeis no quesito manipulação energética. É à medida em que se manipula a energia, se manipula uma realidade, se manipula o que está dentro dessa realidade, se manipula qualquer cérebro incauto. Como nós não temos o preparo necessário, ou que se faria necessário, para estarmos sempre vigilantes, o que não nos deixaria espaço sequer para um descanso, e o corpo físico pede isso. Vejam como é interessante que à medida em que nós deixamos de dar ao corpo o descanso necessário através do sono, nós, em 36 ou 48 horas, entramos em colapso mental. Entramos em colapso mental, porque nós não recarregamos
as nossas baterias, nós simplesmente as esgotamos e o cérebro ele não para de funcionar nem quando dormimos. E aí nós temos ali a BIOS que nos garante o retorno, sãos e salvos às vezes de volta para o nosso ambiente, para os nossos quartos, aos nossos colchões, quando despertamos. A manipulação é algo interessante porque ela também faz parte do nosso cérebro animalizado. E esse jogo entre percepção e manipulação é o que nós vemos hoje. A manipulação dos nossos desejos através da mídia faz com que nós sejamos aprisionados no quesito consumo. Invariavelmente, gente, todos aqueles que fazem parte das grandes agências de publicidade e marketing do mundo têm dentro dos seus staffs de trabalho psicanalistas, psiquiatras, psicólogos, capazes de trazer a essas agências os subsídios importantes daquilo que nós estávamos falando ainda há pouco, dos componentes do cérebro reptiliano. E ainda temos a lata de lixo do inconsciente. A exposição de um ser humano hoje anda em algo em torno de 50 mil ou 70 mil ou milhões. Agora, infelizmente, essa informação não vou poder dá-la correto. De informações por dia. Os processos que nos passam diante de nossas câmeras oculares, nossos olhos, são tão estupidamente grandes que às vezes eu não sei como o nosso cérebro aguenta a exposição a tantas informações. E assim mesmo, em micronésimos de segundo, nós conseguimos ainda fazer as escolhas. Como é possível que nós compreendamos os mecanismos de manipulação e assim mesmo nós nos deixemos enganar? Hein, Marcinha? São situações, gente, que nós temos que começarmos a nos debruçar com mais atenção, com mais apuro. Gente, vocês estão me perguntando coisas aqui. Gente, essas coisas, realmente, tudo que vocês estão falando, isso não me vem à mente agora neste momento, mas vejo que tem muito subsídio aqui no nosso chat falando dos demiurgos, dos arcontes, seres astrais, tudo isso, gente, subdividido em faixas e camadas vibracionais, viu? Tudo isso é subdividido em faixas e camadas vibracionais. Por isso que uma abertura de um portal, às vezes, ela é perigosa
ou ela é positiva, é como um buraco de minhoca, na verdade, né? Você entra de um lado e às vezes você não sabe onde vai sair. Marcinho. Fala que eu te escuto. O que te parece a pior forma de manipulação que existe? Por exemplo, empatas, que eu ainda não falei, dos empatas e dos... Como é que a Kátia diz? Narcisistas e empatas, né? Empatas. Essa coisa da manipulação, que na verdade nós somos todos manipulados por um sistema, ok. Só que existe a manipulação diária. É aquele modo conforto que tu vive, né? Porque a gente tem mil coisas para fazer durante o dia e muitas vezes a gente aceita aquele tipo de manipulação. Mas às vezes você não se dá conta disso. E na verdade é o que acontece todos os dias da nossa vida. Tem pessoas que gostam disso, né? É fato. O sistema te coloca num viés de comum, né? Vamos dizer, entre aspas. E aí tu fica nessa roda da manipulação desde o começo que você nasceu até o final, quando você morrer. Aquela coisa de você sentir a percepção das coisas acontece a partir do momento que você queira sentir algo. O significado de uma palavra, o significado do que você está ouvindo. Eu acho que tudo isso tem um contexto, né? E aí aquela coisa de dizer que volto a falar o que eu falei ontem, o Marcelo estava falando de entidades, de energias e tudo mais. O que acontece? Eu vou dar um exemplo para vocês bem claro de manipulação. Quando vocês são esponjas, que vocês sentem energias dentro do chat, por exemplo, dentro do chat tem uma egrégora e muitos de vocês abrem portais, tá? E não percebem isso. E muitas vezes são manipulados, tá? E isso eu não vi uma vez, eu vi várias vezes já. Mas a gente não pode chegar e falar, fulano, você tá assim, ciclano, você tá assado. A pessoa precisa ter percepção do que ela tá fazendo, do que ela tá sentindo, né? Nem todas as energias são caracterizadas boas, porque muitas vezes elas podem se fingir de boazinhas para depois acabar se mostrando no final, o que acontece muito, né? Então, de certa forma, nós somos manipulados, mas aquela coisa de você ser empático, da coisa de você sentir também, é algo que te bloqueia para muita coisa. Só que muitas vezes a gente não presta atenção nisso, porque a gente já está tão acomodado no modo conforto de que aquilo para nós na manipulação é correto e é o nosso dia a dia, né? É o nosso cotidiano, que a gente não vai querer mudar. E aí não vai mudar mesmo. Não muda, porque aí você vai ser manipulado, né? Vai ser sempre manipulado, sempre vai aceitar as coisas que vier, ou talvez não, né? Tem tudo isso, então tem que sentir, né? Aí você faz aguçar a sua percepção das coisas que são energeticamente falando. Tudo é energia, o modo da gente falar, o modo da gente se expressar, né? As palavras são muito fortes, né? Dentro disso tudo. Então tem que tomar muito cuidado, gente. Tem que tomar muito cuidado,
tá? Não adianta tu achar que às vezes você sente alguma coisa, que tu sabe muita coisa, sabe? A gente tem que ser cada vez mais humilde nesse sentido, para a gente poder aprender a sentir, ter percepção das coisas que realmente eu preciso. Porque senão a coisa não funciona. E aí você vai continuar sendo manipulado. Tá? E aí vai continuar sendo manipulado sempre. Não, tu pode escanear tanto que tu quiser. Só que você tá dentro de uma manipulação que para você é sadio, que você não enxerga, entende? Que aquilo para você é o seu dia a dia, né? E é por isso que muitas vezes as pessoas vêm pro chat, trazem uma baita de umas energias, algumas que são sugadoras, algumas que só vêm para espiar, né? Algumas que vêm com raiva, tá? E elas não percebem isso. Então, a gente precisa começar. Por que eu falei em humildade? Humildade, caridade, aquela coisa de você aprender que tu não é a pessoa mais potente do mundo, que você também vai ter um momento em que você vai cair, que você também vai ter que levantar, e a gente tem que reconhecer isso. Reconhecer quem a gente é, né? E a humildade te proporciona o quê? A percepção da coisa. Porque tu já olha de um modo diferente para as coisas, sabe? Então, muitas vezes eu já tá no evento ainda lá. Muitas vezes eu procuro, eu fico só olhando, porque geralmente eu não falo muito, eu deixo sempre o Marcelo falar. Mas as pessoas não têm ideia que eu fico observando todo mundo escrevendo dentro do chat. E através do que você escreve, tu mostra muito do que vocês são. Só que ninguém dá tanta importância para isso. E aí as pessoas, quando me veem do jeito que eu estava ontem, muito brava, né? E aquela coisa de ser mal educada, gente, eu vou ser muito sincera para vocês, eu não sei mentir. Essa é uma característica assim minha, que a hora que eu sinto as coisas, eu não sei fingir. Eu não vou chegar aqui e dar uma de a fada madrinha, porque senão não vai ser eu. E muitas vezes vocês são manipulados, os controladores e isso e aquilo. O que é que a gente tem que fazer para isso mudar? A gente tem que ter uma coisa de meio termo aí. Tá, eu posso até ser manipulado pelo sistema porque eu preciso do sistema para viver. Isso é uma coisa. Mas tem outras coisas que tu pode mudar no meio do caminho. Entende? Que na verdade tu usa o sistema contra ele mesmo. E até contra os controladores disso tudo. Mas enquanto a gente sempre reclamar das coisas e não fazer absolutamente nada, vamos continuar sendo manipulados sempre, né? Seja no trabalho, seja em casa, seja na família, seja em qualquer lugar, gente. Sabe? Então a gente precisa começar a ter, assim, as pessoas acham que eu não tenho humildade, as pessoas acham que eu não vejo as outras pessoas, muito pelo contrário. Na maioria das vezes vem um monte de gente conversar no meu Facebook, elas vêm contar da vida delas, para mim. E olha, eu não sou a melhor pessoa para dar conselho nenhum. Mas eu tento ajudar de uma forma em que ela entenda que é ela que vai resolver o problema dela. Sabe? Porque vocês, por que eu tô falando isso, gente? Eu não tô aqui para ser guru de ninguém. Só que eu, como empata, eu sei o que o outro sente. É você se colocar no lugar do outro e sentir a dor que o outro passa e sentir o que o outro passa.
Só que muitas vezes a gente não é humilde o suficiente para a gente aguçar essa percepção. Até que ponto eu posso sentir se essa energia realmente ela vai me ajudar ou não? Sabe? São coisas que acontecem sempre. Só que a gente não se dá muito conta disso, porque a gente não para prestar atenção. Nós somos manipulados? Sim, somos. Todos nós. De alguma forma a gente vai ser. Mas a gente pode ali, no meio do caminho, mudar isso aqui. Opa, peraí, isso aqui eu consigo fazer da maneira que eu quero. Sabe? Então, por que entra a humildade nisso aí? Quando não é que tu abaixa a guarda, não. Quando tu vê o outro e quando tu se enxerga, né, de uma maneira diferente, tudo fica mais fácil de você sentir. Entende? Então, assim, não tem aquela coisa do mandar, de ser o melhor, a gente tem que ser melhor pra gente. A gente tem que dar o nosso melhor quando a gente vai ajudar alguém. Entende? Aí a gente tem que ser melhor. Porque essa palavra melhor, quando tu faz esse ato, te faz crescer como ser humano. E mostra, não é para as pessoas porque você ajudou. Mostra para você que você é capaz de fazer as coisas. Mostra para você que você é capaz de não ser manipulado o tempo todo. E mostra para você que cada vez que tu faz isso, a sua percepção das coisas é muito maior. Só que muitas vezes a gente não para pensar, porque o nosso ego natural, do homem natural, é muito grande. Porque a gente tem muita informação para dar, para passar, sabe? E é bacana dividir todas essas coisas. Eu não estou dizendo que é errado, gente. Mas a gente às vezes tem que parar, dar uma respirada, sabe? E olhar para nós mesmos no espelho e falar assim: poxa, eu estou cansado disso. Eu preciso dar um jeito, eu preciso ver o que eu posso fazer para que eu possa melhorar nisso. Né? E foi pensando exatamente nessa coisa toda de manipulação e tudo, que quando eu escrevi no meu Facebook que eu não queria que as pessoas me dessem os parabéns esse mês que eu faço aniversário, e que fizesse algo para alguém, gente, vocês estão exercendo a caridade, a humildade, vocês estão doando um pouco de você para outra pessoa. E isso te mostra, muitas vezes, que a gente é tão pequeno, a gente acha que os nossos problemas são tão grandes e que tem gente com muito mais problema que o nosso e que elas ficam felizes, não é de você dar algo para elas, mas é de você se doar para elas. Talvez até de você falar, de ter uma conversa franca, sabe? De mostrar para a pessoa que você realmente está interessada naquilo que ela precisa. O intuito é esse, né? A gente plantar não é o ódio, já que a gente está nessa coisa, né, de política e plantando ódio, não, a gente tem que plantar o bem, sabe? A gente tem que plantar o bem e fazer o bem para as pessoas. E aí, tu percebe que tu não vai ser tão manipulado como tu acha que tu é hoje, sabe? Isso é a diferença que tem dentro disso tudo. O sistema pode ser manipulador, mas tu pode usar o sistema contra ele mesmo, sabe? Quanto mais atos de amor a gente fizer, mais percepção das coisas a gente vai ter. Porque essas pessoas que geralmente precisam de ajuda e que estão muitas vezes naqueles hospitais lá, dias e meses internados, olha, vou ser sincera para vocês, não é de ter amor por aquelas pessoas, né? E ter pena de nós,
Porque aquelas pessoas que estão doentes, elas lutam todos os dias pela vida dela. Tudo para ela é um motivo de sorrir, no meio de tanto sofrimento. E geralmente a gente que está sadio, a gente não faz isso. Entende? E aí a gente não quer ser manipulado. E aí é bom a gente sair do nosso modo conforto e sei lá, tu tem um vizinho que tá precisando de ajuda? Ó, vizinho, se tu precisar de ajuda, eu vou te ajudar. Vou te ajudar porque eu quero ajudar você. São essas coisas que quebram essa coisa da manipulação, porque você sai do caminho total da manipulação do sistema. Porque, na verdade, o sistema te ajuda que você tem que ser você e o seu ego tem que subir e acabou a história. Entende? Isso é importante a gente fazer. A gente tem que ter meios de sair da manipulação. Né? Por quê? Porque aí a gente quebra um sistema que vivia fazendo com que a gente seguisse a mesmice de sempre na nossa vida. E com isso, fortalece a gente espiritualmente. Te fortalece espiritualmente. Como eu disse ontem, nós não somos seres humanos procurando o mundo espiritual. Nós somos seres espirituais vivendo no corpo humano. Então, tudo que a gente decidir aqui, que a gente vai fazer para o bem das pessoas, gente, isso vai acontecer. Isso acontece. E quando você precisar, tudo aquilo que você fez para aquelas pessoas que naquele momento precisou da tua ajuda e do seu tempo doado, isso tudo vai voltar para você na tua vida enquanto menos tu esperar. E aí tu vai sentar num canto, vai lembrar do que eu falei e vai chorar. Porque quando você planta o bem, ele floresce. Então ele vai sair para um lado esquerdo ou para o lado direito. E aí sim, o choro da lembrança das coisas boas que tu fez e naquele momento de dificuldade da tua vida em que outra pessoa pode te ajudar, te mostra que você é um ser humano humilde, que você pode ajudar alguém, mas que alguém também vai poder te ajudar. E aí a gente percebe que aquela manipulação aguçada na nossa vida já não vai estar tão forte como ela imaginava. Entende? E são essas coisas que muitas vezes a gente não para pensar. Sabe, eu vejo muitos dos meus amigos fazem projetos em igrejas que não sejam da religião deles. Por quê? Porque para eles não interessa qual igreja que é. Interessa o ser humano que está precisando de ajuda ali. Aquela comunidade, seja ela religião ou não, vão ajudar aquelas pessoas. Não interessa do que elas são. E esse ato de amor pelo próximo é que faz com que a gente entenda as coisas de um modo diferente, passe a viver mais leve, né? E te dá o quê? A paz que tanto você procura. Sabe? Aquela coisa de falar, puxa, eu pude ajudar alguém. Sabe? Quando você respira fundo e aquilo te enche de alegria dentro do teu peito, que é uma coisa que parece que vai explodir, mas que é boa de sentir. Entende? E é isso que o ser humano perdeu há muito tempo. E muitas pessoas, elas não precisam de dinheiro
de coisas que você possa levar para ela. Ela precisa que você escute ela, entenda muitas vezes o que ela está passando, que você doe o seu tempo para essa pessoa, sabe? É a ação, sim, que há necessidade de acontecer. Mas para isso, a gente precisa enxergar a mudança na gente para que a gente chegue nesse patamar, sabe? Eu, particularmente, já fiz projetos em outros lugares e me sinto bem até hoje em fazer, porque se me chamarem amanhã ou depois eu vou, não tenho problema com isso. Pode ser na igreja católica, pode ser na igreja evangélica, não importa, se a pessoa está precisando de ajuda, a gente tem que ir. A gente não tem que ver da onde eles são. A gente tem que enxergar o ser humano que eles são. É diferente. E aí tu percebe que tu não pode ser manipulado o tempo todo. Você pode se deixar ser manipulado até um certo momento, usando o sistema contra ele mesmo. Isso é uma das coisas que a gente pode fazer. E sempre. Quer ver uma coisa muito interessante? Eu conheço algumas crianças que fizeram o seguinte, numa escola. Elas fizeram atos de bondade e colocaram um pote chamado Atos de Bondade. E colocaram vários bilhetinhos quando elas chegavam da escola no pote, tá? Que a professora fez bonito, lindo lá, escreveu Atos de Bondade. E todo dia um dos alunos dela vinha lá e escrevia o que foi que ele ajudou, o que foi que ele fez. Gente, isso foi maravilhoso para aquelas crianças. Porque chegou no final do mês, quando ela abriu o pote para ler o que eles fizeram, um dos meninos aprendeu que ele tinha que ajudar a mãe dele, porque a mãe dele estava vivendo um momento difícil, que não tinha explicado para ele que a mãe estava doente. E ele disse que todo dia ele via a mãe chorar, porque ele aprendeu a falar, mamãe, eu vou te ajudar. O que você precisa fazer? São crianças de 8, 7 anos. O pote da bondade. Foi um ato de uma professora de 65 anos, da segunda série, sabe? Que fez com que as crianças enxergassem dentro do lar delas que elas poderiam ajudar de um modo que não precisava ser no dinheiro. O fato de chegar e abraçar a mãe já era uma ajuda. Entende? Então, na verdade, assim, eu não estou falando de igrejas e nem de religiões, eu citei aqui porque as pessoas têm o direito de escolher aquilo que elas realmente querem na vida delas. Então, o ato de bondade faz com que a gente cresça como ser humano, como seres espirituais dentro de um corpo. Entende? Então, a bondade existe em todo mundo, gente. Só que a gente não pratica ela todos os dias. Sabe? É aquela coisa de um pai falar para um filho, olha, você tem que seguir um caminho correto. E o filho falar para o pai, tudo bem. Se você errar, pai, a culpa é sua, porque eu estou seguindo você. Entende como é que é as coisas? Quando tu ensina para o outro, e quando tu é um exemplo de bondade, tu acaba saindo da manipulação. E a tua percepção acaba crescendo mais. Porque isso mexe com o lado espiritual das pessoas.
A bondade mexe, faz com que ela cresça mais. A humildade chega nela e a caridade chega nela também. Não é a caridade de se sentir pena da outra pessoa, não. É a vontade de poder ajudar aquela pessoa que precisa. Outro dia eu coloquei um vídeo do Batman, não sei quem viu no meu Facebook, que esse cara tem a autorização da Warner para usar a fantasia do Batman. E uma mãe no hospital lá em Santa Catarina ligou para ele falando que o filho de 7 anos disse que não ia fazer o tratamento de câncer, que tinham descoberto que ele estava com câncer. E ele falou que ele demorou mais ou menos uns 40 minutos, porque a fantasia do Batman pesa muito, né? Ele disse que eram 25 quilos que pesava. E ele chegou no hospital e falou com o segurança na porta. E o segurança nunca deixa o Batman entrar, mas ele explicou do menino que estava doente, que ele queria ajudar o menino convencer o menino a fazer o tratamento, né? E o que aconteceu? O segurança virou as costas e falou assim para ele, cara, eu vou ali 5 minutos para tomar água e eu não vi você. Então o Batman entrou, subiu para ir no quarto do menino, ligou para a mãe, né? A mãe saiu um pouquinho para fora do quarto e foi falar com ele. Aí ele falou para ela, não, entra lá que já eu entro. E o menino estava no meio do quarto, encostado, virado para a parede, né, sentado numa cadeira e ele não queria falar com ninguém. Ele falou, e agora? Eu sou o Batman, o que eu posso fazer? Aí ele teve uma ideia mirabulosa, que ele pegou e quebrou a porta do quarto do menino, que o menino levou um susto. Olhou assim para a mãe, olhou para o Batman, e ele olhou para a mãe assim e falou assim, eu não acredito que você chamou o Batman. Ela disse, pois é, eu chamei. Aí ele sentou com ele e conversou com ele e falou para ele, cara, eu vim aqui para te ajudar. Mas para você melhorar, tu vai ter que fazer aquele tratamento, tu vai ter que furar o teu bracinho aqui. Olha, cara, não vai ser muito legal. Você vai passar mal, eu não vou mentir para você. Mas isso vai te ajudar a melhorar, entende? E eu vim aqui para te ajudar. De repente, chama um enfermeiro de 2 metros, fortão, né? Gordinho e fortão, parado na porta, porque as enfermeiras falaram, ó, um louco vestido de Batman invadiu o quarto do paciente. E aí, ele viu, ele falou, poxa, eu não vou brigar com o cara no meio da criança aqui e tal, no quarto de hospital, né? Aí, quando o enfermeiro olhou para a porta, aí ele olhou pro cara e falou assim, você tá vendo esse cara aí na porta? Ele é Lanterna Verde, cara. Ele vai te ajudar. Ele vai colocar os negócios no seu bracinho, na tua veia, para você tomar o remédio. E eu tenho certeza que você vai melhorar. Né? Conclusão, o Lanterna Verde deu risada. E esqueceu o que ele foi fazer lá, né? Que ele foi tirar o Batman do quarto. Mas depois disso, o Batman foi convidado a se retirar do hospital, porque afinal de contas ele arrebentou a porta do quarto do menino, né? E ele foi embora, beleza. Só que depois de uma semana de ter ido visitar o menino começou a fazer o tratamento. A médica, que era diretora daquele andar, ligou para ele, porque a mãe do menino conversou com ela, e conversou com ele e falou, olha, eu tô te ligando porque eu estou liberando a sua entrada a partir de hoje nesse hospital. Depois que tu veio aqui, as crianças ficaram muito felizes e não falam de outra coisa a não ser do Batman. Então, a partir daquele dia, ele resolveu que o Batman ia ser a pessoa que ia ajudar essas pessoas com câncer. Então, sempre ele está nos hospitais conversando com essas crianças. E 80% dessas crianças
aumentaram a cura pelo simples fato de ter um enfermeiro Lanterna Verde e ter um Batman no hospital. Então, tudo gera um ato de bondade quando a gente quiser. A gente tem 1000 coisas na nossa cabeça para fazer um ato de bondade com alguém. Só que a gente precisa refletir e pensar o que eu posso fazer. Será que eu posso visitar aquela pessoa que tá lá, mora sozinha? Eu vou levar um bolo, um pão, não sei o que é, e vou tomar um café e vou conversar com aquela pessoa? Porque muitas vezes a gente esquece dos amigos. A gente mora no mesmo lugar, mas a gente não vai visitar ninguém. Tudo isso se refere a que você cresça espiritualmente falando, né? Então, vocês são capazes de fazer muita coisa, certo? Então, tá na hora de a gente pensar um pouco mais no que a gente pode fazer para mudar essa coisa de manipulação e para aumentar a percepção daquilo que a gente tem, pra gente não ficar o tempo todo sendo manipulado, gente. Uma coisa é você ter consciência de que você tem que seguir um sistema, porque você não vive sem seguir o sistema, né? Porque se você, por exemplo, se você não votar, né, você não pode abrir conta de banco, você não pode receber o dinheiro do governo, você não pode fazer nada. Então aí o sistema te prende mesmo, te manipula. Isso é fato. Mas aí a gente já está consciente de que isso vai acontecer. Mas tem coisas que a gente pode burlar, gente. A gente sai da mesmice, a gente sai do modo conforto e vai fazer algo por... Que, na verdade, quando tu pensa que tu vai fazer algo para alguém, tu tá fazendo para você. Tu não tá enchendo o teu ego. Tu tá aprendendo com aquelas pessoas. Tu cria amor pela pessoa quando tu fala com ela. E essas coisas, elas são necessárias na vida de todo mundo. Só que muitas vezes, por causa do sistema manipulador, que eu vou trabalhar, chego em casa, janto e vou dormir, vou ver, olho na internet e assim vai. Parece tudo muito automático e a gente está dentro dessa manipulação o tempo todo. Entende? Isso eu venho pensando há muito tempo. E foi por isso que eu pedi um ato de bondade ao invés de parabéns. Porque isso não vai fazer só bem para mim, vai fazer bem para todo mundo. E quando tu tem algo bom demais, tu quer dividir com todo mundo. E essa corrente do bem é maravilhosa. E aí, quando eu falo essas coisas, as pessoas não gostam, as pessoas começam a sair. Mas isso faz parte. Por quê? Porque elas não estão prontas para ajudar ninguém. Porque muitas vezes o egoísmo fala mais alto. E aí não tem condições de fazer algo bom nem para ela e nem para ninguém. E aí a gente sempre vai continuar sendo manipulado pelo sistema ou manipulado na nossa vida, no dia a dia, porque a gente não se dá a oportunidade de fazer algo por alguém. Entende? E isso nos torna um ser humano melhor. Porque a gente pode mostrar para o outro que nós somos capazes de fazer. E a gente não precisa de muito dinheiro, não. O que a gente precisa ter é ato de coragem. De ir lá e fazer. E aí sim, tu vai se sentir melhor do que tu tá se sentindo agora. E aí, no momento de dificuldade, sempre alguém vai te ajudar. E aí, tu vai lembrar do que eu tô falando aqui. E aí, encarecidamente, a única coisa que tu vai sentir é vontade de chorar. Sabe por quê? Por gratidão de ter aprendido tudo que tu aprendeu. Não porque tu foi ajudar, mas porque a pessoa aceitou a tua ajuda e falou para ela como ela tá vivendo. E tu sentiu e viu e viveu aquilo que a pessoa tá vivendo.
Nós somos capazes de fazer muita coisa. Mas isso depende do seu ato de coragem. De aumentar a percepção e de sair da manipulação do seu dia a dia. Ou seja, sair do modo conforto. Fala, Marcelo Samer. Estava aqui, Marcinha, pensando sobre isso. A transição é um ato de coragem. A transição é um ato de coragem. É um ato de coragem de deixar para trás aquilo que não nos pertence mais, aquilo que nós já sabemos e conhecemos antecipadamente que não é positivo em nós, o ego, a inveja, tudo isso que nós já conhecemos. E temos a coragem de ultrapassar essa barreira, e até mesmo é uma barreira intelectual, é uma barreira para a qual a transposição nunca nos foi ensinada, mesmo porque, como a Marcinha bem disse, um sistema manipulador, o único objetivo é a continuação da manipulação e da exploração. E, portanto, tudo isso, gente, tem ligações profundas com o nosso ser. A perda da humanidade, do sentir, que é capaz de produzir o aumento da percepção, nos faz rodar e cair sempre no mesmo lugar. A manipulação do sistema nos colocando sempre em contato com o que de pior nós temos. Nosso cérebro, nosso corpo, um cérebro animalizado que gera profundas cicatrizes feitas pela manipulação. E elas são tão profundas que nos colocam e nos impõem o medo, e aí nós vemos esse sistema todo manipulado, impondo medo e culpa. E é onde justamente funciona a parte pior que nós temos. Que tipo de significado tem isso? Que a transição individual, isso é um fato interessante de se conversar sobre. A transição individual, que é um ato de coragem de transpor esta barreira para a qual nós nunca fomos instruídos. Eu falo diretamente da porção ocidental do nosso planeta. Pois é nela que reside todo o âmbito que faz transbordar a percepção reptiliana. O medo, o ego, a geração da culpa e sempre as mesmas coisas. Quando nós falamos aqui que a transição individual é um ato de coragem de todo ser humano, significa dizer que no momento que o ser humano transcende a si mesmo e passa a ter a exata percepção de quem é, como disse a Márcia, a manipulação diminui
há índices que a percepção logo vai compreender quando a manipulação estiver perto. E neste momento, quando nós transcendemos e fazemos esta passagem, vejam que interessante é isso, esta passagem feita de uma forma consciente nos dá a exata dimensão do que ou de quem realmente somos. E aí nós estamos automaticamente preparados para a transição que vier. Se for um salto quântico planetário, se for um reencontro cósmico, todas essas milhares de possibilidades estarão abertas para nós, porque nosso cérebro automaticamente quântico nos dá esta liberdade de ação. Esse assunto, gente, é muito interessante. Existem partes dele que nós vamos ficar debatendo e comentando durante muito tempo. Filosoficamente, é muito interessante, mas a parte filosófica, ela tem intrínseca, ou seja, em si mesma, a necessidade de que nós possamos compreender dentro deste caminho e antever através dele aquele que é o nosso objetivo final. É preciso que nós discutamos muito, mas que nós tenhamos este ato de coragem que a Márcia falou. Essa rebeldia que diz: não quero, não aceito, não admito mais este tipo de conduta. E, portanto, vou seguir por outro caminho e me reencontrar com a minha essência espiritual. No momento em que atos forem impetrados positivamente, naturalmente nós somos jogados dentro das frequências positivas. E elas também são extremamente prazerosas. E elas vão dar ao nosso id o alimento que ele necessita. E que não é, observem que interessante, que não é absolutamente primitivo. E sim, é tido por todos aqueles que têm a felicidade de poder estar transitando dentro dessas vibrações frequenciais positivas, é tido como um prazer inenarrável. Portanto, nós temos medidas quase que iguais entre porções extremamente distintas. A animalizada, que gera uma energia extremamente densa e pesada, e a muito positiva, sutilizada, que gera uma profunda felicidade e um bem-estar. Isto significa dizer, gente, que nesta busca das percepções aumentadas, nós temos que atingir justamente o que a Márcia estava dizendo. Buscarmos a harmonia nos atos, a harmonia nos pensamentos, a harmonia no todo, que se transforma em equilíbrio. Muitas vezes a gente ouve dizer, e já aquelas pessoas que praticam a meditação já como uma forma de benefício diário em suas vidas, irão nos dizer que o equilíbrio alcançado, o aumento das percepções,
a positividade benéfica e o bem-estar geram uma pessoa saudável, por consequência disso, muito mais feliz. Estas buscas são extremamente necessárias. Nós estamos em momentos extremamente delicados. Está complicado sobreviver, mas nós temos todos esses subsídios diários e essas nossas conversas são exatamente para que nós nos lembremos que nós temos uma inteligência emocional que necessita também da nossa atenção. E através dessa geração de emoções positivas, nós podemos buscar o aumento da nossa percepção, que nos dará a exata proporção de quem somos. Haja visto que não somos seres apenas de uma dimensão, de uma realidade tão densa. Nós somos seres universais, mas para que alcancemos esta condição, é preciso que passemos por esses estágios não tão bons, não tão positivos, que às vezes geram sacrifícios, mas estes necessários porque todos eles, sem exceção, fazem parte do ato de coragem desta transição do cérebro reptiliano para um encontro com o cérebro quântico espiritual. Marcinha, acredito que nós estejamos chegando ao final. Eu queria agradecer a todas essas pessoas que estiveram conosco hoje, agradecer profundamente a todos os comentários, sejam eles positivos, sejam eles de crítica construtiva que nós recebemos. Nós estamos aqui jamais nos comportando como pessoas despertas. Nós não somos despertos. Se fôssemos, talvez nós tivéssemos condições de trazer a vocês situações, temas e todas as conclusões milhares de vezes melhores do que essas que muitas vezes ficam incompletas nos nossos raciocínios. O que nós queremos é que todos compreendam que esses estudos são feitos em conjunto. Tudo aquilo que nós trazemos todos para cá é objeto de um estudo. E tudo isso, com certeza, está transformando diretamente, mesmo que de uma forma mais pausada, menos acelerada, transforma a nossa existência. Portanto, fica aqui o nosso agradecimento a todas aquelas pessoas que estiveram conosco. Agradecimento a Bel, ao Jorge, ao Maurício, a Michele, agradecimento a Marcinha por essa oportunidade. E amanhã, feriado, mas contem conosco, estaremos aqui. Uma boa noite a todos, um bom descanso. Bom, para você que ficou até agora, são 22 horas e 33 minutos, horário de Brasília para você. A gente promete voltar amanhã às 21 horas. Amanhã é feriado, mas não feriado para nós, que amanhã é sexta-feira. Prometendo, sábado a gente tem que lembrar que a gente tem Caio Breno a partir das 2 horas da tarde ao vivo para você de Londres, às 6 horas da tarde em Londres, e aqui, horário de Brasília, às 14 horas. Agradecer o pessoal do chat, ao Maurício, a todo mundo que está por aí, a Bel, o Jorge, todo mundo que está por aí. E a gente volta amanhã a partir das 21 horas. E vamos refletir hoje à noite pensando no que eu posso fazer de melhor para mim e para as outras pessoas. O que eu posso doar para alguém, né? Que eu possa não só fazer com que a outra pessoa se sinta bem, mas que eu me sinta muito melhor e possa aprender um pouquinho com cada pessoa que eu ajudar. Valeu pela companhia, a gente volta amanhã a partir das 21 horas ao vivo para você, aqui na Rádio Remix e no Hangout da Rádio Remix. Valeu pela companhia.